Boa noite, igreja, graça e paz. Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu gostaria de ler com vocês um versículo que se encontra em Salmos 95. A gente vai ler o versículo 2, que fala assim: vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Amém? Essa noite eu te convido mais uma vez a entrar na presença do Senhor, a aclamá-lo, a bendizer o seu santo nome, a adorá-lo porque Ele é digno. Vamos render graça ao Senhor porque Ele tem sido bom, porque a graça do Senhor tem nos alcançado, porque a sua misericórdia tem se renovado sobre nós a cada manhã. Pai, nós te convidamos para que você seja bem-vindo aqui. Nós queremos, Senhor, consagrar esse momento de adoração ao Senhor. Nós queremos, Senhor, entrar diante a sua presença. Nós queremos colocar-nos, Deus, neste lugar de encontro com o Senhor, lugar de intimidade, lugar de busca pelo Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, se sinta à vontade no nosso meio, na nossa família, nas nossas casas. Tu és bem-vindo, Jesus, tu és bem-vindo, Deus. Sombra de suas asas me escondo, me encontro, meu abrigo, meu refúgio, minha casa para sempre, para ti correrei, pra onde mais eu irei, meu lugar é o meu lugar, tua presença
temos descoberto isso. Nosso lugar não é em um templo, nosso lugar não é em uma casa. Nosso lugar é a sua presença. É este lugar onde nós queremos estar. Aonde a sua presença está, nós queremos estar, Jesus. Aonde você está, nós queremos estar. Nós corremos aos seus abraços, nós corremos para o seu abraço essa noite. Porque nós sabemos que nós estamos seguros em Ti. Nós corremos, Senhor, para este lugar de refúgio, de consolo, de segurança. Nós queremos, Senhor, correr para este lugar, Deus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir Teu grande amor por mim. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir Teu grande amor por mim. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir Teu grande amor por mim. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração para que eu possa sentir Teu grande amor por mim. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar
Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Te queremos. Aleluia, Jesus. Olá, igreja, graça e paz. Que bom que você está aqui, que bom que você decidiu estar aqui. E antes de nós recebermos a palavra, eu quero lançar um desafio para você, que você compartilhe o link desse vídeo, convide os seus amigos, os seus parentes e deixe que a palavra do Senhor também achegue aquele coração necessitado. E para dar continuidade ao nosso culto, eu quero incentivar a cada um de vocês a permanecerem fiéis nos dízimos e nas ofertas. E é importante que quando você fizer o seu dízimo, devolver o seu dízimo, você precisa tirar uma foto do comprovante e encaminhar para esse número de celular que está aparecendo logo abaixo do vídeo. Então agora abra o seu coração. Ore para que o Espírito Santo traga a você a revelação da palavra que nós vamos receber. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida tremendamente nesta noite. Amém? Querido, nesses dias, a expectativa do nosso coração tem sido diferente, né? Nós estamos nos preparando para a volta de nossos cultos presenciais. E no nome de Jesus, nós vamos estar nos preparando para que nós possamos cultuar ao Senhor com a total segurança, conforme tem nos exigidos. Amém? Então se prepare, porque nós vamos estar voltando muito em breve, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês, eu não quero nem pregar para vocês, eu quero compartilhar com vocês sobre um homem que nós ouvimos muito sobre a história dele na Bíblia. E quando nós ouvimos falar de Saul, a nossa mente, ela busca os episódios mais terríveis que este homem atravessou durante a sua caminhada, o seu reinado. E nós entendemos, querido, que Deus, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama. O nosso chamado foi instituído por Deus. Eu não estou aqui porque eu escolhi servir a Jesus. Eu acredito que eu não tinha essa capacidade.
mas o próprio Deus, Ele me escolheu e a cada dia Ele tem me convencido pelo poder do Espírito Santo, em questão à sua palavra, aos seus ensinamentos, de viver, praticar, caminhar, ter um ministério e sonhar junto com os sonhos de Deus para nós. E nós vemos que o Senhor, Ele levantou a igreja como um grande exército. Um exército onde tem o seu general à frente, um exército onde nós temos o nosso Senhor à frente, nos conduzindo como um grande exército. A palavra de Deus, ela menciona inúmeras vezes, me parece que 234 vezes ela menciona a palavra exército. Deus, o Senhor dos exércitos. Ele como general, Ele como capitão, à frente, nos ensinando, nos formando para fazer parte desse grande batalhão que é a igreja do Senhor. E nós temos que sentir honrados, sentir orgulhos, porque capacidade nós não temos, mas o Senhor, com a sua sabedoria, graça e amor, Ele vai nos capacitando a cada dia, nos ensinando a disciplina que precisa ter um soldado para fazer parte desse batalhão. E nós vemos Saul, né? A gente começa a ver a história desse homem lá em 1 Samuel, no capítulo 9, é quando começa a mencionar a história de Saul. E nós ouvimos falar de Saul e nós pensamos, nossa, Saul, como assim Saul, né? Esse homem que foi assim, fez tanta coisa ruim. Mas o que mais pega de toda a história é quando nós encontramos a passagem onde fala que havia um espírito imundo que apossava deste homem e tirava totalmente a sua paz. Deixava este homem totalmente perturbado. E a Bíblia fala que esse espírito imundo, ele foi colocado em Saul pelo próprio Deus. Misericórdia, querido. Misericórdia. Nosso Deus é Deus de juízo, é um Deus justo. É uma coisa assim que por mais que a nossa mente tenta entender, nós não vamos entender o porquê que o Senhor permitiu. Assim, se você vai ver a história, você fala, poxa, parece que Deus pegou pesado com esse homem. São tantas coisas que esse homem passou que deixa a gente até meio fora de si, né? Conhecendo um pouco da história dele. E ele, quando se sentia totalmente atormentado, ele mandava chamar Davi. Porque Davi, com os seus instrumentos, com o seu louvor, ele acalmava e trazia paz ao coração de Saul. Se trazia paz, era um homem perturbado, era um homem deprimido, era um homem que muito difícil entender o que ele passava naquele momento, que ele estava possesso daquele espírito. Mas vamos lá abrir no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, começa dizendo assim: havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becarate e trisneto de Afaías. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem, bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, ele era mais alto, formoso do que todos. Quando ele estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Uau, que homem alto, né? E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: filho,
leva com você um de nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa, porém não se acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Salaim, porém elas não estavam lá. E procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não a encontraram. Quando entraram na terra de Zufé, Saul disse ao empregado: vamos voltar para casa? Senão, em vez de nós procurarmos as jumentas, o meu pai vai achar-se preocupado com a gente. Vamos voltar? E o empregado respondeu: espera, nesta cidade mora um homem santo que é muito respeitado, porque tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele possa nos ajudar aonde podemos encontrar as nossas jumentas. Eu vou parar por aqui por enquanto. A palavra de Deus conta essa história de Saul, onde ele começa a aparecer, mostrando que era um jovem comum, um jovem que tinha um pai muito rico, um pai que tinha os seus bens, e naquela época ter bens era ter gado, ter jumentas e ter um exército. Isso era bens, isso era guardado como bens, isso era moedas da época. E começa mostrando que o pai de Saul chegou para ele e falou assim: olha, eu quero que você vá e busca, por algum motivo, aquelas mulas ficaram perdidas. E mulas, na época, era que fazia todo o serviço pesado de uma fazenda. As mulas era que levava todas as cargas. Então, era um bens muito precioso para uma fazenda, para um fazendeiro, naqueles dias. Para famílias, mulas era o que servia a eles. E por algum motivo, eles perderam aquelas mulas. Mas o pai de Saul era um homem muito rico, que tinha empregados, tinha servos. E, no entanto, ele chamou Saul e falou: filho, você vai escolher uma pessoa entre meus servos e você vai procurar essas mulas perdidas. Amados, a nossa escolha, o último dia que eu ministrei aqui, eu falei sobre isso, e Deus continua ministrando no meu coração. No domingo, o Regi ministrou também um pouco sobre a nossa escolha. O Senhor tem ministrado muito meu coração nesse tempo de pandemia, nesse tempo mais quieto, a questão de uma escolha. A escolha que define, muitas vezes, o nosso futuro. Uma escolha que pode definir aquilo que você será o dia de amanhã. Sabemos que o amanhã pertence ao Senhor, o nosso futuro pertence ao nosso Deus. Mas o Senhor, Ele nos dá direito de escolha. E nesse caso aqui, Saul, ele precisava escolher bem para aquela caminhada. Uma pessoa que fosse companhia realmente, uma pessoa que estivesse junto com ele. Porque nós vemos aqui na história que eles passaram 5 cidades. Amados, eu imagino que era longe uma cidade da outra. Imagino que eles caminharam muito. E ele escolheu um de seus servos, a qual não diz o nome dele. E Saul, na sua caminhada, chegou a um certo ponto que já estava cansado de caminhar. Ele chega para o jovem e fala: olha, vamos voltar. Em vez de nós acharmos essas mulas, o que vai acontecer é que meu pai vai ficar preocupado com a gente. Nós estamos demorando muito para voltar.
E daqui a pouquinho ele está mandando até outros servos atrás de nós. E talvez nem nos encontrem. Vamos voltar para casa. Amado, eu quero fazer uma pergunta. Com quem você tem andado nesses dias? Qual tem sido a sua escolha para caminhar nesses dias? Que você está longe, de uma certa forma, do seu líder, do seu pastor, da igreja que você congrega. Quais têm sido as suas escolhas? Quais as pessoas você tem escolhido para ouvir, para te dar até mesmo um conselho? Quais as fontes você tem se alimentado nesses dias? E aqui mostra que quando Saul cansou, aquele jovem fala para ele: Saul, espera mais um pouco. Nessa cidade que está muito próxima aqui, lá tem um profeta. Naquela época eles falavam vidente. Lá tem um vidente e tudo que esse homem fala acontece. Vamos tentar encontrar ele. Quem sabe ele não nos direciona para onde está essas jumentas. A desculpa de Saul, a desculpa dele é que ele queria voltar para casa, porque o pai já estava preocupado. Querido, nós temos tantas desculpas na nossa caminhada. Nós encontramos tantas desculpas muitas vezes na nossa caminhada, que na hora de uma célula, que é online, sim, você não pode participar. Talvez você está lavando louça, tem que fazer a sua comida, cuidando dos seus filhos, ou não fazendo nada mesmo, não quer participar, ponto, acabou. E a desculpa é: nossa, eu estava com tanta dor de cabeça, eu estava cansado. Ah, não, é muito chato, então eu não vou participar. Sabe, amado, eu imagino que Saul ali, ele arrumou alguma desculpa. Mas ele tinha uma pessoa do lado dele, a escolha dele foi uma pessoa que tinha perseverança na caminhada. E falou para ele: Saul, vamos procurar esse profeta, quem sabe nós encontramos. E se você continuar lendo, você vai ver que ele entrou numa cidade, ele chegou para o servo e falou: não, então vamos andar mais um pouco. E ele chegou numa cidade, procurou umas moças que estavam ali pegando água nos poços e perguntou: olha, onde mora esse profeta? Onde mora esse vidente? As moças respondem para ele: olha, moço, ele está indo ali, ó, naquela rua, você está vendo lá? Ele está subindo aquele lá, mas ele anda muito estranho, porque ele precisa se retirar, ele vai orar ao Senhor, porque nós estamos consagrando um jejum, nós estamos consagrando um sacrifício ao nosso Senhor. E somente depois que ele come, somente depois que ele entregar ao Senhor esse sacrifício, é que nós vamos nos alimentar. E Saul e aquele servo continuam a caminhada em busca do profeta. Mas não muito à frente, Saul novamente com uma desculpa. Fala: olha, cara, não vamos atrás desse profeta, não. Sabe o que é? Olha, eu não tenho mais nada. Nós já comemos tudo que eu trouxe. Não, vamos voltar. Como que nós vamos chegar lá, naqueles dias, para fazer uma visita, para se apresentar diante de alguém? O costume era levar um pouco de moedas de prata, de ouro, ou levava um azeite, perfumes, mirra, óleo, um bom vinho. Era dessa forma que eles se apresentavam diante das famílias que eles visitavam. Ele falou: cara, eu não tenho mais nada, vamos voltar.
E novamente o servo fala para ele: Saul, eu ainda tenho um pouco de moedas de pratas. São poucas, mas nós damos isso para ele. Não vamos desistir, cara. Olha, falta tão pouco. Falta tão pouco para nós chegarmos ao nosso objetivo. Vamos continuar caminhando. Sabe, querido, as pessoas que você tem procurado nesses dias para andar com você, são pessoas confiáveis que você pode abrir o seu coração. São aquelas que sonham com você. São aquelas que quando vê você enfraquecido, te levanta, te dá uma força. Como tem sido os conselhos que você tem recebido nesses dias? Para o seu casamento. Sabe, amado, você que é jovem e está sonhando em entrar em um relacionamento, em casar, ter sua família, escolha bem, o Senhor te dá direito de escolha. Você pode gostar e você pode não gostar de algumas coisas. Escolha bem para que você possa, mais tarde, desfrutar da escolha que você fez lá atrás. Então tome cuidado, não precipite. Não precipite. Cuidado com a sua alma, que se apaixona por coisas inúteis, por coisas que não tem muito valor daqui uns dias. Então, toma cuidado. Você, jovem, que está fazendo uma faculdade, cuidado com o que você ouve aí dentro, cuidado com as suas escolhas de amizade, cuidado com aquilo que você está aceitando dessa pessoa, cuidado com o seu coração, cuidado com a sua mente. Você que tem preguiça muitas vezes de ler a Bíblia, eu quero te convidar a abrir o seu coração para entender a voz do Senhor, para ouvir a palavra de Deus com mais sensibilidade, ler mais, conhecer mais, para que você possa ser bem-sucedido em algumas escolhas que você fizer. E nessa caminhada nós vemos que eles encontraram o homem de Deus. E Saul chega e pergunta para Samuel: olha, nós estamos atrás de um profeta, de um homem, de um vidente nessa cidade. E Samuel fala para ele: olha, sou eu mesmo. Eu sou o profeta. E Deus, querido, já havia escolhido Saul. Nessa caminhada que Saul está indo, o pai de Saul lá atrás poderia ter mandado outros servos a buscar essas mulas. Querido, quando Deus te chama, quando Deus tem um chamado para a sua vida, não adianta você tentar fugir. De alguma forma, o Senhor vai te conduzir até um profeta, para que você ouça a voz do Senhor. E lá atrás o pai escolheu, falou: não, Saul, você vai. E você vai escolher a pessoa que você quer levar com você. Eu não vou escolher para você. Amado, Deus nos dá direito de escolha. Nós podemos escolher aquilo que nós queremos para nós. E no decorrer dessa história, se você ler todo o capítulo, você vai ver que um dia antes, Deus chegou para Samuel e falou: Samuel, eu vou trazer um jovem até você. E esse jovem, Samuel,
você vai ungir ele a capitão do exército de Israel. Israel está precisando da força, do talento, da capacidade que esse homem tem. Mas no decorrer da história, você vai ver que a dificuldade de Saul de sujeitar uma palavra direcionada pelo profeta. A palavra de Deus dizia para ele: Saul, é assim. E Saul fazia segundo a sua vontade. Ele não sujeitava as direções que ele tinha do profeta, da própria palavra de Deus. Profeta nesses dias era aquele homem que era responsável de trazer a voz do Senhor ao povo. E Deus já havia escolhido Saul, já havia separado ele para fazer parte desse grande exército. Mas este homem, ele era tão indisciplinado. Ele era muito indisciplinado. Ele queria fazer tudo, mas do jeito dele. Talvez a sua beleza, a sua estatura atrapalhava muito. Achava que a sua beleza talvez era o suficiente. A sua altura, a sua força, o seu físico talvez era o suficiente. E nem precisava de Deus. Não entendemos muito o que acontece com esse homem. A escolha dele, querido, com aquele jovem, ele escolheu bem para caminhar com aquele jovem. Aquele jovem trouxe ele até o profeta, aonde o profeta queria colocar ele no seu arco e como uma flecha lançar aquele homem ao coração de Deus. O jovem que ele escolheu teve esse papel, o conduziu, o levou ele, não deixou ele desistir no meio do caminho, das buscas. E ali Samuel falando: olha, Saul, eu vou te ungir, cara, ao capitão de um grande exército. E Saul, desligado, falava: mas e as mulas? Aonde estão as mulas? Você pode nos direcionar? Aonde estão essas mulas? Samuel falando que ia ungir, que esse homem seria o rei de Israel. Mas a sua incapacidade de submissão, de disciplina, que precisava ter requisitos para ser um rei, ele não sujeitou a isso. Ele extrapolava em tudo. E sofreu as consequências por isso, porque não acatava nenhuma direção. E quando o coração dele voltava para Samuel e falava sobre as mulas, Samuel falou para ele: olha, aquieta o teu coração. Por que você está preocupado com essas mulas? Ele diz assim: no capítulo 9, versículo 20, ele diz assim: e quantas jumentas que há de levar ao meu pai, que perderam? E Samuel fala para ele: olha, esquece aquilo que foi perdido. Não ocupa o teu coração com essas coisas. Amados, talvez você tenha perdido a sua fé nesse tempo de isolamento. De repente você tenha esfriado
espiritualmente nesse tempo de isolamento. Talvez você perdeu o contato com o seu líder. Mas eu quero te desafiar nessa noite. Abra os seus olhos e veja. O nosso Senhor, Ele continua num alto e sublime trono, olhando por você. Ele te alistou nesse grande exército. Volta para Jesus. Busque ao Senhor através da sua palavra. Eu quero te desafiar a buscar força. O Senhor tem colocado pessoas preciosas que pode te ajudar nesses dias. Você talvez está preocupado com coisas que você perdeu. Deixa para trás. O Senhor está preocupado no hoje, na sua vida hoje. Aquilo que passou, Ele vai restituir para você. Qual tem sido a mula perdida que o seu coração está preso nela? Pode ser uma mágoa, pode ser uma falta de perdão, pode ser um sonho frustrado. Eu te convido a voltar ao Senhor nesses dias. Eu te convido a encontrar a palavra dEle dentro da tua casa. O nosso Senhor, Ele tem preocupado. Ele tem se preocupado com o nosso bem-estar. Por isso Ele permitiu esse tempo de isolamento para nós. Ele cuida, Ele tem zelo de nossas vidas. E você não está esquecido. O Senhor vai levantar uma pessoa. Você que sente abatido, entristecido, frustrado, desanimado com a sua célula, de repente com o seu líder, você foi decepcionado por ele. O Senhor vai levantar alguém do seu lado e vai te ensinar a perdoar, para que você se levante dessa mágoa, dessa frustração que você tem se encontrado nesses dias. Não se preocupe com aquilo que você perdeu. Levante seus olhos, levante sua cabeça. Muito em breve, nós estaremos juntos, louvando ao Senhor. Nenhuma crise vem para ficar, nenhuma pandemia vem para ficar. Ela pode até demorar, mas o nosso Deus vai vencer ela por nós. Nós cremos nisso. É dias difíceis mesmo, são dias de perdas. Querido, nunca se ouviu falar de tantas mortes em um só ano. Este ano vai ficar na nossa memória, amados. O ano de 2020, por mais que nós estejamos lá na velhice, nós não vamos conseguir esquecer deste ano. Este ano nós vamos lembrar dele para os nossos netos, os nossos bisnetos. Lá na frente, nós vamos falar para os nossos pequenos do que aconteceu neste ano.
é um ano de luto, é um ano de tristeza. E tem muitos aí fora que não consegue nem pensar nessa tristeza. Está preocupado com a sua política, que é um ano de eleição. Está preocupado em fazer a sua campanha e não se entristece, não consegue ter a sensibilidade. Amados, quantos vovôs e vovós morreu este ano? Talvez no céu nós podemos ter a resposta. Por que o Papai do céu permitiu que isso acontecesse aos nossos idosos? Apesar que perdemos muitos jovens, mas vai ser um ano que nós vamos lembrar com muita tristeza, muita tristeza. Tem hora que eu me pego assim, pensando no que nós já vivemos de janeiro até agora. Mas em tudo, a graça do Senhor tem se renovado sobre nós. Sobre minha casa, sobre a sua casa. Igreja, levanta. É tempo de louvar ao Senhor. É tempo de engrandecer ao Senhor. O nosso louvor quebra barreiras. O nosso louvor rompe os céus. O nosso louvor pode trazer libertação da angústia. É isso que acontecia com Saul, quando ele estava entristecido, quando ele estava angustiado, quando aquele espírito maligno se apossava dele. O que trazia a paz e a libertação era o louvor. Era a forma que Davi orava, era a forma que Davi cantava ao Senhor. E isso hoje, nesses dias de angústia, de tristeza, aonde nós vemos que tem uma força das trevas agindo aí fora também. O seu louvor pode trazer liberdade às famílias, pode tirar esse fardo pesado da nossa nação, essa nuvem negra que cobre muitas vezes. Amém? Você como igreja, você como filho de Deus, você que é alistado nesse exército, se levanta em nome de Jesus. Erga sua voz, canta um cântico novo ao Senhor, o cântico da vitória. Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, e Ele já nos deu a vitória. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Não desvie o seu olhar por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância. Busque ao Senhor nesses dias, enquanto se pode achar. Amém? Eu quero terminar este cântico, eu quero terminar esse culto cantando ao Senhor juntamente com os nossos amados levitas. Um cântico que diz que, independente do que está acontecendo lá fora, independente do que você está passando, Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Senhor, nós cremos, Deus, que o Senhor já nos deu o hino da vitória. Nós cremos, Senhor, que já foi liberado uma porção, Deus, sobre a nossa nação, aonde vai curar, libertar, Deus, aquele que está oprimido, sobrecarregado.
Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar nesta noite por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados. Senhor, eu quero orar a Ti, repreendendo o espírito de medo, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, eu creio, Senhor, que o Senhor é Deus, que tudo o Senhor pode, e que no seu tempo, meu Pai, assim como Saul foi abençoado pelas palavras daquele profeta naqueles dias, o Senhor trouxe uma direção para aquele coração naqueles dias. Assim, Deus, nós seremos direcionados por Ti, e para Ti são todas as coisas. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja, abençoa esta cidade, abençoa a nossa região, visita a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, converta esse luto, Deus, em glória para o Teu santo nome. Em nome de Jesus, Papai. Exaltado seja Ti, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Obrigada, Jesus. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Obrigada, Deus. Jesus. Obrigada, Senhor. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Oh, Pai, nós declaramos que o Senhor é Deus da nossa nação. O Senhor é Deus da nossa nação. O Senhor é Deus de todo o universo. E todo domínio está nas Tuas mãos. Obrigada, Deus, por nos escolher a fazer parte desse exército. Obrigada, Deus, por nos chamar a fazer parte, Pai.
desse tempo tão difícil que nós temos vivido, mas o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que vai estabilizar a nossa nação, o Senhor é aquele Deus que vai curar toda a dor do coração das famílias que tiveram as perdas, Pai. Obrigada, o Senhor é Deus. Nós declaramos, o Senhor é o Deus de Serrana, o Senhor é o Deus deste povo, o Senhor é o Deus da nossa nação. E se o Senhor fizer, o Senhor continua sendo Deus. E se não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Assim, Deus, nós terminamos este culto te exaltando e te glorificando. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia.